Fala galera, beleza? Cabulosos e cabulosas do nono ano. Mandar um recado pro Pedro Viana. Pedro, não adianta secar porque o Cruzeirão já ganhou do líder. Mas vamos lá. Ô, gente, eu vou fazer aula para vocês em cima do capítulo 3, Dilemas do Novo Milênio. O que nós já vimos? Na aula de quarta-feira, a gente tirou o tempo da aula de quarta-feira para a gente estar discutindo a queda do bloco soviético, naquela transição da União Soviética para a Federação Russa, ou da Rússia socialista para uma Rússia capitalista. Nós vimos a transição de poderes entre Mikhail Gorbachev, que lutou para fazer uma reforma, para fazer essa transição, enfrentando um grupo de comunistas ultraconservadores, comunistas ortodoxos, mas acabou conseguindo colocar um fim, no que seria a insustentável União Soviética. E após o mandato presidencial de Gorbachev, quem vai fazer parte do processo vai ser o Boris Yeltsin. Tá? E depois de Boris Yeltsin, nós temos aí Vladimir Putin, de 99 para 2000, que se mantém no poder até hoje. O cara é poderoso, hein? O cara é poderoso. E vimos que a União Soviética deixou de ser a União Soviética para ser a Comunidade de Estados Independentes. Porém, nem todos os blocos, nem todos os países que compunham a República Soviética resolveram ficar aqui na Comunidade dos Estados Independentes. Dentre eles, 3 que fazem parte da União Europeia: Lituânia, Letônia e Estônia. Os 3 saíram fora desse bloco soviético, não quiseram nada com o SEI e vazaram para a União Europeia. Nessa aula, como outras, tem feito uma espécie de live para vocês. Aí, pessoal, o que acontece? Nós vamos tratar aqui na página 62, 63 e 64, o conflito nos Balcãs, ok? Conflito étnico e disputa de poder. Na página 62, nós temos as divisões étnicas e religiosas. A gente vê, por exemplo, aí, eu vou pegar 3 grupos religiosos. Aqui eu já vou destacar um dos principais aqui, que é o grupo dos muçulmanos. Tá? Os muçulmanos estão concentrados na Bósnia e Herzegovina. Ok? Os sérvios de marronzinho aí, do marronzinho bem clarinho, mistura de marrom com bege, os sérvios são cristãos ortodoxos. Os croatas, que vão estar aqui do lado abaixo da Eslovênia, são cristãos romanos ou católicos romanos, e os sérvios católicos ortodoxos. E os bósnios, a Bósnia e Herzegovina, composta por muçulmanos, por grupos islâmicos. Acontece que boa parte desse território, antes da Primeira Guerra Mundial, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a fragmentação, ou melhor, nós vamos ter a dissolução do Império Austro-Húngaro. Com a dissolução do Império Austro-Húngaro, nós vamos ter aqui, alguns reinos, o reino sérvio, o reino croata, tá? E que vão acabar se unindo e formando a Iugoslávia. O que acontece? Eu vou citar aqui o nome dos países que compunham a Iugoslávia, que formaram um país, a Iugoslávia, da Primeira Guerra, desde o final da Primeira Guerra Mundial até o final da década de 80, quer dizer, foram 70 anos que esse país existiu, ok? Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia e Montenegro formaram o que a gente entende hoje como formaram o que existiu como Iugoslávia, ok? Até a década de 80, tudo bem? Porque Iugoslávia vai ter um significado interessante na região dos Balcãs, vai ser o reino dos eslavos do sul, porque aqui tem um grupo, majoritário e etnicamente formado por grupos eslavos, do leste europeu, tá? Que vão formar aqui a região do leste europeu. Logo abaixo você tem a Macedônia, Albânia, Grécia, Bulgária e Romênia. É uma turma que está do lado da Itália, abaixo da Áustria. Tá? Acho que mentalmente dá para vocês terem a noção de onde é que eu estou falando. Tá legal? Beleza? E acontece, gente, que imagine só como que um líder político conseguiu colocar dentro de um mesmo território
né, grupos étnicos e religiosos tão diferentes. Porque eu tenho cristãos ortodoxos, cristãos romanos e muçulmanos, ok? Dentro do mesmo território, né, que etnicamente você tem uma relação conflituosa ideologicamente. Né? A história mostra que não há tanto entendimento assim entre muçulmanos e cristãos. Tá? No século VII, os muçulmanos ocuparam Portugal e Espanha, ocuparam todo o norte da África. Né? Que vocês já estudaram aí no sétimo ano, a Guerra da Reconquista, quando Portugal e Espanha, né, tiveram que retomar os territórios que haviam sido ocupados por muçulmanos. Ok? Tem um jogo e um filme, Assassin's Creed. Né? O filme o Assassin's Creed retorna lá um momento em que os católicos espanhóis, né, do Reino Ibérico, da Península Ibérica, da Espanha, estavam retomando o reino de Granada, que era ocupado por muçulmanos. Mas esses grupos conviveram, né, de alguma forma dentro de um mesmo território. Vou dar uma pausa aqui só para ajeitar a câmera. É isso aí, voltei, galera. Acho que agora vai dar certo, viu? Mexi um pouquinho na câmera e dei uma pausa. Mas aí eu venho discutindo o seguinte, como é que... Deixa eu tirar um negócio daqui. Como é, gente, né, que um líder consegue colocar dentro do mesmo território 3 grupos diferentes? Isso aí durou até 80, ok? Entre 80 e 89, nós tínhamos aí a figura muito interessante do Josip Broz Tito, o Marechal Josip Broz Tito, que conseguiu colocar ordem e que de alguma forma contou com o apoio da União Soviética, né, para manter esses 3 grupos étnicos de regiões distintas integrados. Mas acontece com a morte do Josip Broz Tito, né, do Broz Tito, nós vamos ter um processo eleitoral nesses países que compunham a Iugoslávia. Eslovênia e Croácia tiveram uma eleição em que, né, foi uma eleição independente. A Croácia, principalmente, você tem um imperador, você tem um presidente cristão, tá? Essa eleição aí que vai declarar a independência da Eslovênia e da Croácia, que vai ser reconhecido pela ONU, pela Alemanha, por alguns países da Europa. Porém, tem um camarada aqui que vai suceder o Josip Broz Tito, que é o Slobodan Milošević. Esse cara é um genocida. Ele foi julgado no tribunal de Haia. Tá? Ele esteve preso e morreu na prisão em 2006. Ele não reconheceu a independência da Eslovênia e da Croácia porque ele era um sérvio, né, e acabou declarando guerra a esses países. Aí você já vai ter um dos primeiros conflitos que acontecem, né, que vão acontecer aí na região dos Balcãs. Mas só que o conflito vai ganhar uma força muito grande quando esse processo de dependência vai surgir na Bósnia e Herzegovina. Na Bósnia e Herzegovina, como eu disse para vocês, a maioria da população da Bósnia era a maioria muçulmana, né? E a maioria dos sérvios era a maioria cristã ortodoxa, ok? Né? Então, com a proposta de declarar aí uma limpeza étnica, o Slobodan Milošević, né, vai promover um genocídio gigante na Bósnia, em que nós vamos ter um conflito conhecido como Guerra da Bósnia, que vai de 92 a 95. Na página 63, né, você tem aí a justificativa dessa guerra, justificado por diferenças religiosas. Em 95 você tem o cessar-fogo, assinado pelo Acordo de Dayton, ok? Que tornou a Bósnia vulnerável confederação formada por uma república muçulmano-croata. Tá? Em 99 nós vamos ter a Guerra do Kosovo. No Kosovo também nós vamos ter uma presença interessante em Kosovo. Deixa eu ver se é Kosovo aqui que tem a presença de muçulmanos. Sarajevo, na Bósnia. Tá, é uma região que está dentro da Sérvia. Ok? Nós temos a Guerra do Kosovo, né? E que, de alguma forma, vocês vão ver o seguinte. Eslovênia, Croácia e Bósnia e Herzegovina, né, conseguiram a sua independência. E o Kosovo também. Tá certo? Mas acontece que Montenegro e Sérvia ainda se mantiveram unidas até 2006. Né? A Sérvia e o Montenegro formavam ainda o que se conhecia como a Iugoslávia. Mas depois, né, depois de 2006, o governo montenegrino declarou independência em relação à Sérvia. Tá? E as Nações Unidas, a ONU acabou reconhecendo. Em 2008,
a província de Kosovo, localizada no sul da Sérvia, também vai declarar independência. Ok? Mas o governo sérvio não reconheceu. Tá? E ainda a região dos Balcãs é uma região instável. Tá legal? E o que nós vamos comentar depois desse ponto aqui, trazendo mais para a atualidade, né, vai ser a questão do terrorismo, que vocês já viram, o ataque das Torres Gêmeas, né, o ataque do World Trade Center, WTC, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, quando eu fazia faculdade de Geografia em Juiz de Fora, estava desempregado, mas eu aprendi a cozinhar e fazer um montão de coisa. Né, nesse período, quando eu acordei de manhã assim, liguei o jornal, vi as torres, né, caindo, o avião atacando, eu acho que pensei, pô, está passando filme de manhã? Não, era noticiário passando repetidas vezes, né, aí o atentado do World Trade Center, do WTC, ok? Isso foi um afronto gigante para os Estados Unidos, porque o World Trade Center, o WTC, né, tem como autor aí do ataque o líder muçulmano conhecido como Osama Bin Laden. Né? Já comentei com vocês, lá na aula dessa quarta-feira mesmo, eu comentei com vocês a questão do Osama Bin Laden, que na guerra do Afeganistão, de 79 até o final da década de 80, em que a Rússia lutou contra o Afeganistão, apoiando um governo socialista no Afeganistão, o Osama Bin Laden, né, que não era afegão, era um herdeiro riquíssimo que pegou toda a sua herança e investiu na formação de uma força paramilitar para lutar ao lado dos sunitas. Aí ele vai formar o grupo Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, que significa base, que contou com o apoio dos Estados Unidos. Em 87, o exército americano, o governo americano treinou o exército Al-Qaeda, que lutava contra os soviéticos. Né? Depois os soviéticos saem, e nós vamos ter aí em 90 e 91 a Guerra do Kuwait, em que os Estados Unidos vão atacar o Saddam Hussein. E o Saddam Hussein era um líder sunita e parceiro do Osama Bin Laden. Então, a partir desse momento, Osama Bin Laden declara os Estados Unidos como seu inimigo. Nos anos 90, né, ataca algumas embaixadas americanas. No Sudão, por exemplo, embaixadas americanas no Sudão sofreram ataques terroristas. Até que em 2001, o grupo Al-Qaeda vai atacar o World Trade Center, com o apoio dos talibãs. Os talibãs é uma espécie de uma ordem religiosa, de uma ordem ideológica, porque talibã significa estudiosos do Islã sunita, ok? Isso tudo dentro da globalização, do período da era global, que vai suceder o período da Guerra Fria. Tá? A globalização, vocês vão ter aqui uma ideia de aldeia global, que não existe. Porque dentro de uma aldeia todos são iguais, né? Uma aldeia praticamente comunista, vamos dizer assim, ok? Né? Só que na globalização tudo é muito diferente. A globalização que acontece na Alemanha, no interior da Alemanha, não é a mesma globalização que acontece para nós que estamos aqui no interior de Minas Gerais. E a globalização do interior de Minas Gerais não é a mesma globalização que acontece em Zimbábue, Etiópia, Serra Leoa, Haiti, né? É uma globalização diferente, porque globalização nos lembra o termo global, e global representa o todo, e o todo é igual, é homogêneo, porém a globalização é heterogênea. Olha só, pessoal, fazendo o último recorte aqui, eu vou voltar a comentar com vocês muito brevemente, eu vou conceituar brevemente a questão palestina, tá? Na página 67. Eu tenho certeza que vocês já viram essa questão aí com o professor Daniel em geografia. Tá legal? Acontece que na era de Cristo, os judeus haviam sido expulsos da Palestina, da região da região de Israel, pelos romanos. Lembrou? Né? Depois os judeus representaram uma nação sem pátria pela Europa, pela América. América muito depois, falei demais, né? Vamos colocar na Europa de modo geral. Ok? Que a América foi descoberta muito depois da era de Cristo, praticamente 1492 anos depois de Cristo. Né? E acontece que durante a Segunda Guerra Mundial nós vamos ter o movimento sionista, ok? Né? Que vai fazer referência ao Monte Sião, uma colina antiga de Jerusalém, que o objetivo dos judeus era voltar até a Palestina e fundar o Estado de Israel. E os judeus contaram com o apoio da Inglaterra, dos Estados Unidos e da ONU. E aí em 48 e 49, né, ficou decidido que na região da Palestina 53% do território pertenceria aos judeus e os outros 47% divididos pela faixa de Gaza e pela Cisjordânia ficariam com os palestinos.
Só que os judeus já vinham ocupando esse território um pouco antes dessa definição da ONU. Né? E essa chegada, esse retorno dos judeus para a Palestina, formando o Estado de Israel, não foi aceito pelos muçulmanos. Aí nós vamos ter a questão palestina. Aí vocês vão virar a página 69, né? Nós vamos ter aqui na página 69, na página 68 fala a primeira guerra israelense, né? Vai ser a guerra da partilha, em 48 para 49. Acontece que nessa guerra da partilha, em 49, né, como os palestinos, que são muçulmanos, não concordaram com o retorno dos judeus, eles entram em guerra, mas acabam perdendo território. Né? Se os judeus estavam com 53% do território de Israel, eles vão ficar agora com 75%. Eles vão ocupar boa parte da faixa de Gaza e vão ocupar parte da Cisjordânia. E a outra parte da Cisjordânia que não foi ocupada pelos judeus foi ocupada pela Transjordânia, ou o país do vizinho aí da Palestina, né, de Israel e Palestina, que é a Jordânia. Ok? E aí nós vamos ter outros conflitos que aconteceram depois de 48, vou até 73, vou até o conflito aqui da Guerra de Yom Kippur, e depois de alguns tratados, né, que houve a tentativa de tratados de acordo de paz. Acontece que os judeus são imbatíveis, são praticamente invencíveis. Né? A aula está ficando grande, mas tudo bem. Nós vamos ter aqui a Guerra de Suez. Né? Vai ser uma Guerra de Suez em que os judeus vão entrar em conflito direto com Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, que era o presidente do Egito. Ok? O Egito era colônia da Inglaterra, que após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra retira do Egito, o Egito alcança sua independência, mas a Inglaterra havia feito uma obra muito interessante no Egito, que foi o Canal de Suez. Então, quer dizer, né, o Canal de Suez, já que a Inglaterra não é mais metrópole do Egito, o Egito não é mais colônia da Inglaterra, o Canal de Suez deveria ficar com o Egito. Tá? Mas aí os judeus não reconheceram. Porque acontece que nesse ponto aqui, ó, os judeus se sentiram ameaçados pelos egípcios. Tá? Né? Vocês vão ter aí, os egípcios, eles vão fechar aí praticamente, né, vai ser o estreito aí do Golfo de Aqaba, tá? Que vocês vão ter aqui, ó, a península de Sinai, o Egito Asiático, esse golfo aqui que vai dar, você tem aqui o estreito de Tirã aqui embaixo, tá? Né? O Golfo de Aqaba que vai dar, né, acesso aqui ao porto de Eilat. Tá legal? Como os egípcios haviam fechado o estreito de Tirã, os judeus se sentiram ameaçados e entraram em guerra com os egípcios. Eles não reconheceram que o Canal de Suez deveria ficar sob a administração dos egípcios. E o que acontece com esse ponto aqui? Acontece que os judeus vencem a guerra, mas não têm o reconhecimento da ONU. Em revanche, né, nós temos aí Egito, nós vamos ter aí o Egito, a Jordânia e a Síria. O Líbano também entra no rolo, e os palestinos, que vão formar a Liga Árabe. E na Liga Árabe, né, em 67, o Egito, a Síria e a Jordânia vão atacar Israel, mas pegaram Israel de surpresa. A resposta de Israel foi atacar os portos e aeroportos desses países, imediatamente. Né? E o poderio bélico de Israel sempre foi muito forte, porque sempre contou com o apoio dos americanos. Ok? Né? E a partir desse ponto, Israel consegue vencer, pegar a Cisjordânia, a face de Gaza e a península, e acaba pegando aí também a península do Sinai. Em resposta, querendo recuperar os territórios perdidos, a Liga Árabe vai, né, vai fazer outro ataque aos judeus aí na guerra do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Ok? No dia do perdão, os judeus estão nos muros das lamentações, não estão armados, não estão preparados para a guerra. Então foram pegos de surpresa pelo Egito e pela Síria. Ok? Né? Ó, aproveitando o feriado religioso para atacar Israel e vingar a derrota da Guerra dos 6 Dias. 6 anos depois, tudo no 6, né? Guerra dos 6 Dias em 67, 6 anos depois, em 73, a Guerra do Yom Kippur. O que os judeus fizeram? Os judeus venceram a Liga Árabe de novo. E aí a Liga Árabe viu que não era possível, de fato, né, derrotar os egípcios. E aí na página 71, nós vamos ter coisas que vocês já viram, né?
os acordos de Oslo, que foram feitos aí entre judeus e palestinos, ok? Né? Em que os judeus de fato devolveriam a faixa de Gaza aos palestinos, ok? Vocês vão ter aí também, né, o acordo de Camp David, aí vocês já viram geografia. Aqui está mais resumido que geografia. Camp David, em que a península de Sinai foi devolvida aos egípcios, ok? Beleza? Acontece que após os acordos de Oslo, Oslo I, Oslo II, né, o Yitzhak Rabin, que era o líder judeu, Yitzhak Rabin, que estava assinando esses acordos, né, com Yasser Arafat, que era palestino, e junto com Sadat, que era egípcio, ele foi assassinado. Yitzhak Rabin foi assassinado. E quem vai suceder aí depois, em 95, vai ser o Benjamin Netanyahu. Ok? Que depois é sucedido pelo Ariel Sharon em 2000. Os acordos de paz, né, micharam, ok? Muita atenção nessa aula, ok? Que na próxima eu vou estar, né, semana que vem, já falei da questão soviética, então vou falar desses conflitos todos que eu falei com vocês, a questão Balcã e a questão Palestina. Valeu? Tamo junto.